Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa quarta-feira, dia 4 de junho. Hoje a nossa leitura do Evangelho continua no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, a prece pelos espíritos endurecidos. O prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão. E pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar um ponto vulnerável no coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Então, gente, existem dois tipos, pelo menos dois tipos, de espíritos endurecidos. São aqueles que são verdadeiramente, né, maus, que são espíritos que estão fazendo o mal porque querem realmente fazer, porque tá gravado neles fazer o mal. E os espíritos hipócritas, né? São aqueles que fazem o mal porque gostam de fazer, né? E se disfarçam de bons espíritos para dominar, né, o médium, dominar as pessoas em geral. Mas principalmente, né, usando a mediunidade de um médium para poder se expor as suas ideias, expor a sua malevolência disfarçada. Os espíritos endurecidos e que são perversos, né? São perversos mesmos. Esses eles são mais fáceis da gente conseguir mudá-los. São mais fáceis porque eles têm dentro deles um sentimento, vamos colocar assim, de medo, né? Um sentimento de medo, porque eles não conhecem ainda, né, o amor de Deus. Eles sabem que existe um Deus, né, que esse Deus é todo poderoso, que esse Deus os criou, mas eles se rebelaram contra Deus, né? Então eles não aceitam nada que venha de Deus. Mas eles têm dentro deles, né, um instinto, né, um instinto bom. Vamos colocar assim, um instinto bom. Um germe latente, que eles gostam de usar esse termo aqui no livro.
né? Um germe latente, e que pode levá-los a mudar, né? Basta o que nisso aí? Basta a perseverança ali da gente tentando mudar esse espírito, né? A firmeza unida ao bem e os bons conselhos e principalmente a prece, né? Para ir abrandando esse coração endurecido, para ir amolecendo esse coração, fazendo germinar nele, né, um sentimento melhor do que ele tem hoje, né, melhor do que ele teve a vida toda. Né? Essa revolta, tirando dele essa revolta contra o nome de Deus. Né? Ele tem dificuldade, inclusive, aqui no livro fala, que eles têm, quando eles estão incorporados, eles têm a dificuldade de escrever o nome de Deus. Por quê? Porque é um medo que eles têm de serem indignos, né? De serem indignos de escrever o nome de Deus. Mas eles estão tão pertinho de mudar esse pensamento e nem sabem disso. Então eles precisam assim de uma força a mais, né? Então a prece vai ajudar muito nisso aí. Já os hipócritas, eles se utilizam, né, da mediunidade de muitas pessoas para brincar com essas pessoas, fazendo o mal, se aproveitando, obsidiando, né, as pessoas para se vingar dos seus próprios sofrimentos causados por eles mesmos, só que eles não sabem disso, né? A prece, ela é grande, mas vamos lá. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o espírito de fulano de tal. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzido os homens ao mal, obsidiando-os e os atormentando, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes e, se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal. E vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois,
porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. E que assim seja. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 894, falando sobre as virtudes e os vícios. Há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Gente, então, aqui Kardec perguntou para os espíritos, né, se há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham vencer algum sentimento contrário. É porque essas pessoas já venceram lá atrás esses sentimentos contrários a fazer o bem. Elas estão num estágio superior a essas outras, né, que lutam ainda contra os seus próprios defeitos para conseguir atingir a perfeição, né? Essas pessoas, elas ainda não estão no estágio de procurar fazer o bem, né? De procurar fazer o bem para se melhorar. Mas as que estão aqui fazendo o bem já sem lutar contra si mesmo, essas já venceram a batalha, já atingiram um outro patamar melhor do que esse que nós estamos hoje, né? Então, essas pessoas fazem o bem por fazer, porque elas sabem que fazendo o bem para os outros, elas estão crescendo, sem alarde, sem noticiação, sem nada, elas fazem por fazer. E ninguém precisa saber disso, somente Deus, e Deus sabe, né? Então elas estão tranquilas com isso, elas não precisam lutar contra si mesmas mais, elas já lutaram e já venceram, né? Essa coisa de não querer fazer o bem, bobagem, para quê? Vou ajudar, tem muita gente que ajuda. Não, gente, vamos fazer a nossa parte, né? A gente luta contra a nossa própria preguiça em fazer o bem. Vamos atingir um patamar igual esses aqui que já atingiram, tá bom? Aí a gente não vai lutar mais contra a gente mesmo, a gente vai fazer porque gosta, tá? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.